Olá, muito boa noite. Mais um acidente com carreta complicou o trânsito esta manhã em uma das áreas com maior circulação de veículos pesados na zona sul de Manaus. Apenas um motorista se feriu. A carreta com 28 toneladas tombou durante manobra do motorista neste cruzamento na zona sul de Manaus. O veículo de grande porte era dirigido por Ademar Dário da Costa, de 48 anos, que ficou ferido e foi hospitalizado. Informações passadas pelo SAMU que foi pequenas escoriações. Ele foi conduzido ao hospital, Já o condutor dessa outra carreta atingida, por sorte, saiu ileso. O impacto danificou a lateral pelo lado do motorista. Ele conta que estava parado no sinal no momento da batida. Eu estava parado já, só fez tombar em cima. Só o psicológico da gente que vai a 1000. Sabe nem o que acontece. Só deu tempo de socorrer o rapaz lá, para tirar o rapaz das ferragens. Esse trecho aqui, ele é perigoso? Perigoso, porque quando chove aqui ninguém sobe, né? Aí o pessoal quer entrar rápido na curva. Aqui também tem uma subida, né? É a subida aqui. O acidente mobilizou o corpo de bombeiros, que deu suporte nos trabalhos para a retirada da carreta da via com guindastes. O trânsito foi prejudicado nas proximidades e os agentes foram acionados para auxiliar o tráfego. Esse motorista também reclama do perigo nesta área de zona portuária. É perigoso, eu sempre circulo por aqui. Aqui é perigoso, passa o sinal fechado. Aqui é porque passa o sinal fechado, mas é carro grande que passa por aqui. E a gente tem que ter cuidado também, né? Seu José, que trabalha neste bar, já presenciou vários acidentes no local. Para ele, na maioria das vezes, a principal causa de acidentes é a imprudência dos motoristas. Já teve muitos acidentes aqui, muito mesmo. Com vítima? Até com morte, fatal. A empresa responsável pela carreta que tombou na via vai aguardar um laudo sobre a causa do acidente. Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus informou que já iniciou a implantação de um projeto de segurança viária para disciplinar o trânsito de veículos pesados no bairro Colônia Oliveira Machado. Além de placas de sinalização de limite de velocidade e reforço na pintura das linhas do asfalto, o Manaus Trans também identificou a necessidade de implantação de 2 lombadas para reduzir a velocidade dos veículos próximo ao 7º Comar. O projeto já foi encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura. E a gente continua falando de trânsito. Desde o início do ano, 133 pessoas morreram vítimas de acidentes no trânsito aqui da capital. 52 delas perderam a vida porque foram atropeladas. Um tipo de ocorrência que, na maioria dos casos, é resultado da imprudência dos próprios pedestres. Todos os dias, Rosana ensina o filho a melhor forma de prevenir acidentes ao atravessar a rua. Se a gente não respeita a faixa, então não adianta ela existir. Mas, infelizmente, nem todos pensam como ela. E cenas como essa se repetem a todo momento, mesmo a poucos metros da faixa de pedestres. Este vendedor ambulante vê essas imprudências todos os dias. Tem uns que param, tem outros que não param, né? Freia. Inclusive, outro dia ia batendo uma mulher aí, eu acho que isso tem que parar, né? Na faixa. Parar para as pessoas, tem que ter mais respeito com as pessoas, principalmente as pessoas de idade, né? Os motoristas também reclamam. Por exemplo, aqui, ninguém passa nessa passarela, todo mundo passa por baixo da passarela. E a justificativa? Eu só uso de vez em quando, por causa que às vezes eu estou apressado e eu tenho que atravessar logo. Atitudes como essa aumentam as chances de acidentes. Na semana passada, uma idosa de 68 anos morreu ao atravessar a Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina. A vítima tentou atravessar na frente de um ônibus que se preparava para sair. Um levantamento feito pelo Manaus Trans mostrou que os atropelamentos são as ocorrências de trânsito que mais matam na capital. Ao todo, morreram em Manaus 52 pedestres entre os dias 1º de janeiro e 8 de agosto, o aumento de 10,64% em relação ao mesmo período do ano passado. A Avenida Altasmirim, aqui na zona leste da cidade, está entre as avenidas onde mais pessoas morreram vítimas de atropelamento esse ano. Só ficou atrás da Avenida Brasil, na zona oeste da cidade. Segundo o Manaus Trans, investimentos para minimizar acidentes existem, mas o problema só vai ser resolvido quando todos respeitarem as regras do trânsito.
É importante que o pedestre, ao atravessar, ele atravesse na faixa, que ele levante a mão para o motorista perceber que ele vai atravessar e que ele faça toda a travessia de forma atenta. Mas é importante que os motoristas não transfiram para os outros esse estresse. Ele, como motorista, ele tem que dirigir com todos aqueles cuidados necessários para que não aconteçam esses acidentes. A polícia da capital apresentou esta manhã os 2 suspeitos de assaltar uma choperia no bairro Aleixo, na capital. A dupla foi detida neste domingo quando se preparava para fugir para o interior. Na delegacia, um dos suspeitos não economizou as lágrimas ao dizer que estava arrependido. Ele, Matheus Silva dos Santos, de 18 anos, conhecido como Chocolate, e Ricardo Melo dos Santos, de 20, foram presos por suspeita de assaltar esta choperia e restaurante no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, na tarde da última quinta-feira. Na ação, os suspeitos se passaram por clientes até anunciar o assalto. Sob ameaça, eles roubaram pertences de clientes e toda a renda do caixa do estabelecimento. Para fugir, a dupla ainda roubou o carro de uma mulher. Segundo a polícia, os suspeitos já praticaram roubos semelhantes, mas ainda não respondiam processos. A dupla foi presa quando se preparava para fugir de barco para o município de Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada. Já o veículo usado na fuga foi abandonado pelos suspeitos no bairro Parque 10. Com a ajuda de câmeras de vigilância do local e também do CIOPS e com o nosso serviço de inteligência, nós conseguimos identificar os elementos no dia seguinte. No dia seguinte, a prisão deles foi efetuada, um deles foi preso em casa, já saindo para o centro da cidade, onde eles se encontraram com o outro, e de lá eles já iam fugir para Nova Olinda do Norte. Matheus alegou que resolveu assaltar o estabelecimento com o comparsa porque estavam desempregados. Ao confessar o crime, ele revelou que o revólver, que também ficou na mira de uma desembargadora, foi comprado com o dinheiro da rescisão. A resposta rápida não é por conta de existir A ou B no local. Evidentemente que eu não vou citar nomes de quem estava no local, porque são vítimas, como todas as vítimas. Mas nós temos procurado sempre dar uma resposta rápida na medida do possível. Alguns PACs, unidades de pronto atendimento ao cidadão, estão recebendo melhorias na capital, mas o serviço deve ser ampliado até o fim do ano com a inauguração de novos postos em Manaus e também no interior do estado. Pela manhã, usuários ainda encontraram este PAC na Compensa, Zona Oeste, de portas fechadas. Estava marcado para hoje, dia 11, mas eu encontrei fechado. A gente se dispõe de perder um dia de trabalho para resolver uma situação que a gente precisa resolver, né? Mas fazer o quê? Depois de passar por reforma, ele seria reaberto nesta segunda-feira, mas de acordo com a ouvidora-geral do Estado, um imprevisto impossibilitou o retorno das atividades para hoje. Nós queremos pedir desculpa à população, né, porque estava prevista a entrega hoje, mas infelizmente não foi possível. No sábado nós estivemos lá e junto com o engenheiro elétrico foi detectado um problema na hora de ligar a rede, porque foi feito, na verdade, toda a mudança na parte elétrica. E na quarta-feira a população pode aguardar que os serviços serão novamente serão entregues à população, o PAC, num ambiente melhor e mais confortável. Segundo ela, além de receber reparo na fiação elétrica, o prédio ganhou uma nova cobertura, forro e pintura. A ouvidora informou ainda que as unidades do pronto atendimento do cidadão dos bairros Alvorada e Educandos também receberão melhorias na estrutura. Eu acho muito importante essa reforma e eu acho que ela deve ser feita há mais tempo, certo? Somente porque o PAC ele abrange muitos tipos de serviço. Ainda de acordo com ela, até o final do ano, Manaus vai ganhar 4 novos PACs na Zona Norte, Leste e Centro. Também está previsto que até 2015, os municípios de Itacoatiara e Tefé vão receber a estrutura de pronto atendimento do cidadão.
Esta semana, muitos pais devem precisar trocar os presentes que receberam neste domingo. Mas a troca de produtos nem sempre é uma obrigação do comerciante. O consumidor também deve ficar atento aos prazos para devolver aquele com problema para solicitar um novo produto. Aqui faz troca? Uma pergunta simples antes da compra e que pode evitar muita dor de cabeça. É bem necessário ver essa parte, né? Porque às vezes a gente vai atrás de um produto, né? E calçado ou roupa, às vezes não dá, né? Não sabe o tamanho correto e a gente acaba fazendo essa troca. Desde que teve problemas com mercadoria vencida, Maria sempre verifica o procedimento de troca antes de comprar. No caso foi biscoito, né? Chegou em casa, ela comeu, quando foi outro dia amanheceu problema, né? Nasceu toda inchada. Acho que porque estava fora da validade, né? Nesse caso, o comerciante tem a obrigação de devolver um novo produto no prazo de 30 dias. Mas se a mercadoria não tiver defeito, a loja não precisa efetuar a troca. É uma liberalidade do fornecedor. Se ele adotar esse procedimento, deve adotar para todas as mercadorias. O que existe é a troca somente por defeito ou vício no produto. Apesar disso, muitos comércios preferem dar as melhores condições para não perder a clientela. Todas as compras são tiradas nota fiscal, a gente dá para o cliente e explica. Troca 7 dias com cupom fiscal aqui na loja mesmo. Caso houver algum produto com defeito de fábrica, a gente tem 4, 5 dias para resolver o problema para o cliente. Mas assim a gente já faz logo no ato, ele pega e escolhe outro produto no mesmo valor. Este estudante procura um presente para a mãe. O risco de ela não gostar ou de o sapato não caber é grande. Todas as vezes a gente não sabe, às vezes ela gosta de uma outra coisa diferente, entendeu? Eu, como não convivo com ela, fica mais complicado, realmente. Os consumidores também têm prazos. Em caso de bens duráveis com defeito, é preciso comunicar o problema ao fornecedor dentro de 90 dias. Já para produtos como alimentos e remédios, o prazo é de até 30 dias. E se o diálogo inicial não funcionar, a recomendação é acionar o PROCON. Primeiro nós tentamos resolver através de CIP, que é a carta de informação preliminar. Caso não consigamos resolver dessa maneira, abrimos processo para que seja realizada a conciliação, audiência de conciliação. Em último caso? Em último caso, encaminhamos o processo para o judiciário. A semana começou bem quente aqui na capital, hora de conferir a previsão do tempo para amanhã em Manaus e também em algumas cidades do interior. Em Barreirinha, a previsão é de sol com muitas nuvens e variação de nebulosidade. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Vira, o tempo fica nublado a encoberto e há previsão de pancadas de chuva, mínima de 21 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Eleições 2014, o candidato à presidência da República, Aécio Neves, cumpriu a agenda em Manaus no último sábado. O presidenciável Aécio Neves chegou a Manaus pela manhã para cumprir uma rápida agenda política. Na capital do Amazonas, o candidato participou de um encontro com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e outras autoridades. No discurso, ele destacou a criação de uma plataforma de tecnologia para explorar o potencial tecnológico da região. Logo depois, o candidato visitou uma galeria no centro da capital e destacou a importância de investimentos na área da saúde, educação e segurança nos municípios do interior do Amazonas. Vamos resgatar a capacidade dos municípios de investir em saúde, em educação, em segurança. O governo federal não pode achar que é dono do recurso público. Ele tem que transferi-los de forma republicana, o que não vem acontecendo hoje, porque quando não faz isso, quem é punido é a população brasileira. À tarde, o Tucano visitou comunidades próximas à cidade de Manaus. Durante coletiva à imprensa, esta tarde, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou o corte de gastos nas secretarias para poder compensar a falta de repasse de recursos prometidos pelo governo federal.
A reunião com o prefeito e os secretários municipais foi para apresentar um balanço dos gastos do município. No primeiro semestre, desde o início do ano, já foram realizados 2 cortes nas contas da prefeitura. O primeiro de 12% e o segundo de 20%. Ainda de acordo com o prefeito, o recurso que o governo federal havia prometido repassar no valor de 250 milhões não foi cumprido. Para compensar isso, nós estamos tomando medidas de corte de gastos muito duras, encarregando cada secretário de rever contratos, diminuir contratos em 20%, reduzir o número de automóveis e máquinas, de tomar atitudes que vão do corte de diminuição dos custos mais assim triviais, luz, gás, telefone e tudo mais. Para o secretário de Finanças do município, o prefeito lançou aos secretários o desafio. Para manter equilibradas as contas da prefeitura, será necessária uma economia de cerca de 50 milhões de reais por mês até o fim do ano. Isso nos leva a ter que economizar 200 milhões de reais, 250 milhões de reais, o mais rapidamente possível. Felizmente, o nosso prefeito, Arthur Vistilho, é extremamente sensível e muito responsável com o equilíbrio fiscal, com o equilíbrio orçamentário do município, reuniu aqui todos os seus secretários e colocou um enorme desafio. Nós temos que fazer um novo contingenciamento nas nossas despesas, nós temos que tirar mais com menos, nós temos que implantar modernidades nos nossos processos de compra. Nós precisamos economizar a partir de agora cerca de 40, 50 milhões de reais por mês para a gente recompor rapidamente o equilíbrio da prefeitura. E esta manhã, durante reunião com o prefeito Arthur Neto e o Ministério Público Estadual, os feirantes prometeram suspender a paralisação da categoria que estava prevista para a próxima sexta-feira. Isso porque, no encontro, a categoria teve a garantia de que o termo de ajustamento de conduta firmado em 2013 será revisado. Os feirantes questionavam principalmente o processo licitatório para a aquisição dos boxes e também a não hereditariedade de permissão de uso. Entre os assuntos que serão discutidos nas próximas reuniões está a possibilidade de conceder o uso permanente dos espaços públicos aos feirantes, criando condomínios administrados pela própria categoria. A próxima reunião está agendada para o dia 19 de agosto. E está marcada para a próxima quarta-feira, dia 13, a primeira reunião do recém-criado Comitê da Bacia Hidrográfica do Puraquequara, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O comitê, o segundo instalado no estado do Amazonas, vai auxiliar na preservação do meio ambiente e de comunidades que vivem na área localizada na zona leste de Manaus. A bacia hidrográfica do Puraquequara corresponde a uma área de 700 quilômetros quadrados. A nascente do rio tem início na rodovia M010, no município de Rio Preto da Eva, e termina na zona leste de Manaus, formando uma importante área de preservação ambiental, onde vivem cerca de 9 mil pessoas divididas em 23 comunidades. O comitê, formado por representantes da sociedade civil, poder público e usuários da bacia, vai permitir que os moradores, junto com os órgãos responsáveis, discutam e decidam sobre a utilização fluvial da bacia, como a instalação de novos empreendimentos comerciais e habitacionais. Todos nós construímos dentro do Conselho ações, deliberações, normativas que vão estabelecer ali como nós vamos tratar os nossos recursos hídricos e que compõem dentro da ação principal, que é da Secretaria, a ação do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Ora, a bacia hidrográfica é o nosso instrumento de planejamento. Atualmente, a margem direita do rio apresenta problemas com os intensos avanços urbanos da cidade e inúmeros loteamentos, que acabam provocando o assoreamento dos rios, desmatamentos e poluição das águas. Moradora do bairro Bela Vista há 8 anos, Neuza foi uma das primeiras a se empenhar na implantação do comitê e agora comemora essa nova etapa para a comunidade. Isso é muito importante para a comunidade a nível de Puraquequara em geral, porque é um comitê que vem nos dar amparo, força e nos fortificar em questão de desmatamento, em questão desses portos clandestinos que tem aí. É um fortalecimento total para a comunidade do Puraquequara.
Elton, que vive no local há 16 anos, também destaca a importância do comitê para organizar a atividade dos ribeirinhos, que sobrevivem basicamente da pesca e da agricultura familiar, comercializando seus produtos ainda de forma improvisada. Nós temos, na verdade, 2 planos, né? Seria um voltado para a pesca, onde a maioria dessas comunidades sobrevive da pesca. Seria, na verdade, montar um terminal, né, pesqueiro dentro do Poreguequara. E juntamente também o desenvolvimento da agricultura familiar. O potencial agrícola é muito grande. Agora o futebol. Jogando em casa, o Princesa garantiu no último sábado a 2ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo começou movimentado. Em apenas 10 minutos, nenhuma falta marcada. E cada time teve pelo menos 3 chances de abrir o placar. O primeiro gol veio aos 16 minutos. Branco recebeu livre dentro da área e acertou a trave. A bola sobrou para a Somália, que só precisou empurrar para a rede. 1-0 Princesa. Quatro minutos depois, mais uma boa oportunidade. Dessa vez com Michel Parentins, mas a chance foi desperdiçada. O lateral Delcinei também deu um susto no adversário. Dominando o jogo, o Princesa continuou criando bons lances. Até que aos 29 minutos, Branco, mais uma vez com a ajuda da trave, marcou o segundo para o Tubarão. O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Logo aos 4 minutos, Somália lançou para Branco, que chutou para fora. Depois de 2 substituições para cada lado, o Atlético começou a atacar mais. E aos 19 minutos, o time do Acre aproveitou um erro na saída do Princesa para marcar o primeiro. A pressão do Azul seguiu até o fim da partida, mas o jogo terminou assim. Princesa 2, Atlético do Acre 1. Eu acho que faltou um pouco a gente caprichar mais nas finalizações para a gente não sofrer aqui atrás. E isso eu acho que já no final acontece isso. Eu tive uma oportunidade de fazer. Essa foi a 2ª vitória seguida do Princesa no Campeonato Brasileiro da Série D. A primeira em casa. Graças a Deus subimos, manter a média, né, dos 2-0 e eles tiveram um gol, mas a gente fica feliz pela vitória. Jogamos bem, tivemos um momento bom e um momento ruim. Jogamos contra uma grande equipe, conseguimos um bom resultado, conseguimos a vitória dentro de casa, agora vamos fora buscar a classificação. E o próximo desafio do Princesa será no domingo contra o São Raimundo de Roraima, na casa do adversário. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Amanhã tem futebol aqui na Band por conta da partida entre Sevilha e Real Madrid, válida pela Supercopa da UEFA. O Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 5:50 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Obrigada pela companhia. Até amanhã.